eu. Oi, eu sou o Dito, esse é o Ábaco da Vida. Neste vídeo vamos fazer uma leitura de tarô para o signo de Aquário no mês de novembro de 2023. Como é uma leitura geral e intuitiva, pode ser que não ressoe com todos, mas eu tenho certeza que alguma mensagem a espiritualidade tem para você. Então, depois da virada, depois da vinheta, a gente já volta com a sua leitura. Já voltamos aqui, vamos começar com a sua leitura, aquariano, para o mês de novembro de 2023. Como eu disse, é uma leitura geral e intuitiva, pode ser que não ressoe com todos. E também pode ser que não faça sentido exatamente agora no mês de novembro, e sim a partir de novembro. Beleza? Se você estiver vendo este vídeo muito tempo depois de novembro de 2023, pode ser que a espiritualidade tenha arranjado um jeitinho aí para te passar uma mensagem. Mas, via de regra, em suma, estamos falando de eventos que acontecem agora em novembro de 2023. Beleza? A gente vai começar aqui a sua leitura com as runas do povo de Odin, as runas do povo do norte. O povo do norte também tinha sabedoria. Eles deixaram muitas coisas aí pra gente, inclusive essas runas, o Futark, que é um oráculo também, assim como o tarô. Depois a gente entra aqui na cartomancia, Cigana Sara Mamãe Oxum, dando a guiança aqui pra gente nas nossas leituras, e depois a gente entra aqui no Ábaco da Vida, que é o tarô aqui do canal. O Ábaco da Vida, ele foi inspirado no poema A Matriz Existe, e é um poema. Se você gosta de ler poema, procura aí nos links do canal, na própria descrição deste vídeo, vai ter aí o poema também. Se você gosta de ler, às vezes é uma boa pedida também, tá? Foi com base nesse poema que a gente criou o Ábaco da Vida, que é o nosso tarô aqui do canal. Beleza? Vamos começar a sua leitura então? Vamos começar a leitura para o aquariano. Vamos pegar aqui então as runas do povo de Odin. Energia geral para o aquariano em novembro de 2023. Energia geral. Energia geral. Vou pegar aqui. Ó, pra você, saiu aqui Turiças. Turiças é a runa do deus Thor. O deus Thor é um dos deuses mais famosos lá do povo do norte. O deus Thor é o deus do trovão, é o deus do relâmpago, ele tem um grande martelo. Ele é muito popular aqui no ocidente, principalmente aqui no Brasil também, na América Latina, por conta daqueles filmes da Marvel, que tem um personagem lá que chama Thor. É o deus que lá na Marvel, né, o super-herói Thor, ele é inspirado nesse deus aqui, do deus do povo norte, o Thor. Então essa runa faz menção a ele. O nome da runa é Turiças. Tá falando então sobre o poder, tá falando então sobre martelos, tá falando sobre relâmpagos. Se a gente for trazer essa energia aqui para o Brasil, para os nossos orixás, talvez tivesse a ver com o Xangô. Tem mais a ver com a energia do Xangô, esse deus Thor. Então, o Thor vem trazendo aqui para você na sua runa esse poder, uma proteção divina. Porque alguns obstáculos a gente só consegue passar na vida, gente, com proteção na espiritualidade, com proteção de Thor, com proteção de Xangô, Caô Cabecilhe, tá? Sabe assim? A gente precisa ter uma fé em algo maior que a gente para poder dar força para a gente passar por algumas questões. Essa runa também vai falar um pouco sobre guerra, e a gente está vivendo um período aqui no planeta Terra meio esquisito nessas questões aí de guerra. A gente viu aí nesse mês de outubro, que acabou de acontecer, né? Tá acontecendo ainda, eu tô gravando este vídeo em outubro, aquela situação que tá acontecendo lá na Palestina e Israel. É uma situação bastante delicada, o Brasil tá enfrentando aí também algumas questões diplomáticas por conta dessa guerra que está acontecendo lá. Então, a gente traz aqui para sua mesa, saiu uma runa que está falando um pouco sobre guerra, sobre conflitos, mas também fala sobre a proteção para a gente enfrentar esses conflitos. No pessoal, essa runa vai estar falando então sobre essa proteção divina. E no âmbito mais geral, mais generalista, de forma global, a gente está falando um pouco então sobre essa questão que o mundo está enfrentando. A gente está passando por situações muito complexas no mundo. Nos últimos anos também teve aquela questão lá na Ucrânia, com a Rússia. O próprio Rio de Janeiro, aqui no Brasil, também tem questões bastante problemáticas nessa questão aí de disputas, de conflitos entre povos, né? O povo lá no Rio de Janeiro, eu passei por lá esses dias, e o pessoal lá está meio angustiado, meio desorientado, porque está acontecendo muita coisa. Em relação a isso lá, muitas disputas territoriais, de
pessoas, né, de grupos de pessoas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então aqui, para o mês de novembro, para você, aquariano, a gente está trazendo proteção divina para enfrentar esse período do mundo, para enfrentar esse período que o mundo está passando, um período meio conflituoso, um período meio de guerra. Então a gente precisa estar forte, precisa estar com a espiritualidade em dia para a gente enfrentar esses períodos, porque a guerra, gente, a guerra ela não é positiva para ninguém, nunca. Sempre tem saldos negativos. Por mais que exista aquela coisa, a gente vê nos livros de história, as conquistas territoriais e não sei o quê, sempre tem alguém que sai ferido, sempre alguém que sai machucado, sempre alguém que sai no prejuízo. Então a gente tem que ter aqui uma consciência de que a guerra, ela tem que ser o quanto for possível evitada. Caso não seja possível no seu pessoal, uma guerra pessoal, um obstáculo, vamos ter a fé e vamos ter uma compreensão das coisas para poder passar pelo obstáculo sem deixar muitos feridos, ou deixar o menos possível de gente ferida, magoada, machucada, porque a nossa intenção aqui no planeta Terra, quando a gente cai aqui, quando a gente vem aqui para a Terra, é para a gente aprimorar, para a gente energizar, para a gente transformar, para a gente transcender, para a gente iluminar. E não pra gente ficar em guerra, entendeu? É tipo isso aqui que tá trazendo essa runa pra você. Força espiritual. Turiças, o Deus Thor na sua mesa. Beleza? Vamos entrar aqui na cartomancia pra gente entender melhor. Que os obstáculos são esses que o aquariano vai ter que passar? Que proteção divina é essa que o aquariano tá precisando neste mês de novembro? Cigana Sara, Mamãe Oxum, dá a guiança aqui pra gente, explica melhor essa questão pra gente entender o que é que o aquariano tá precisando de força, de fé, de proteção divina. Vamos entender melhor aqui. Cigana Sara, Mamãe Oxum, Cigana Sara, revela pra gente aqui uma energia complementar. Caíram, né? Vamos tirar outras. Energia complementar para o aquariano. Energia complementar para o aquariano que está precisando de proteção espiritual. Energia complementar para o aquariano. Energia complementar. Vou pegar essa aqui. Energia complementar aqui vem uma Dama de Ouros. A Dama de Ouros vem trazer aqui uma trajetória, vem trazendo aqui para você uma conquista depois de uma trajetória. Então aqui, às vezes, você vai estar passando por uma questão, um obstáculo que já vem de muito tempo, porque ela aqui, ela representa como se fosse a Rainha de Ouros. Ela junta aí no cavalo, porque nesse baralho espanhol aqui não tem a distinção entre o cavaleiro e a rainha. Elas juntas na mesma carta. Então aqui para você tem uma trajetória em busca de uma conquista, tem a trajetória em busca de um ouro, de uma promessa, de uma oferta material. Às vezes é alguma coisa de saúde, para alguns, né, tem alguma questão relacionada à saúde aí, a espiritualidade dando força para você passar por essa questão de saúde, para alguns, porque ela está falando de materialidade das coisas, está falando então sobre a saúde, o dinheiro, as coisas materiais, a terra, né? A terra é um dos 4 elementos, está ligado a essas questões aqui na nossa vida, no micro, né? Então, para você que está precisando aí de alguma coisa no seu corpo relacionada à saúde, fé em Deus, fé em Xangô, porque isso aí também é de certa forma um inimigo, né? Quando vem alguma questão de saúde, ela é de certa forma um inimigo que a gente precisa superar. Então, para você superar isso daí, ter fé, acreditar que a doença não te abaterá. E aí, essa pode ser a trajetória de que a gente está falando aqui para alguns. Para outros, é uma conquista que vem de muito tempo e agora está prestes a você conseguir. Então, aqui pode ser uma promoção, aqui pode ser também alguma coisa uma construção que você vem fazendo há algum tempo, há mais ou menos aí 1 ano, ou até mais do que isso, e agora em novembro vai chegar. Por isso, você vai ter que ter a proteção aqui, ó. Porque agora em novembro as energias são para você fazer essa conquista. Só que aí o que é? Quando vem o finalzinho, quando a gente está ali prestes a conseguir a coisa, vem algumas provações, vem alguns obstáculos. Então pode ser por isso que está saindo essa runa aqui para você, tá? Eu vejo aqui uma pessoa conquistando essa promessa de muito tempo, de 1 ano pelo menos, ou 11 meses, alguma coisa nesse sentido, que tem a ver com uma casa, com uma conquista, um trabalho, um ouro que chegou para você. E aí vem os obstáculos finais. Esses obstáculos finais é a última provação para que você consiga de fato chegar nesse tão sonhado prêmio depois da conquista aí, depois da trajetória, porque essa carta fala da trajetória. Então você passou 11 meses ou 1 ano, né? Porque essa carta está falando mais ou menos
12 meses, um ano, em busca de algo, esse objetivo. Então agora em novembro você vai precisar estar forte para levar adiante essa sua conquista, terminar a trajetória com eficiência. Então aqui a Rainha de Ouros traz também essa eficiência. Ela está desviando um pouco da runa, ela está olhando para o outro lado. A runa está aqui, ó. Quando a gente coloca no livro, ela olha para o outro lado. Então, essa Rainha de Ouros aqui, ela está pedindo para que você seja forte, porque alguns obstáculos vão aparecer. E você precisa desviar desses obstáculos. Como eu disse, a gente começou falando disso, às vezes a guerra não é para a gente ir para cima do inimigo, às vezes é para a gente desviar do bombardeio. Tá entendendo? Às vezes a gente não precisa ir para cima do inimigo com aquela força toda. Às vezes a proteção que vem trazendo o Thor, que vem trazendo o Xangô aqui, né, que a gente falou que é energia similar, às vezes é a proteção para que você desvie do problema. Então nesse mês de novembro aqui, a Rainha de Ouros está trazendo você um olhar mais aguçado para você perceber que você já fez uma caminhada e que você está prestes a conseguir esse ouro. Mas aí você não tem que ir para cima do inimigo não, porque as tentações aparecem. Existe tentação. E aí a gente às vezes fica na fúria, querendo resolver aquela tentação ali, aquele obstáculo diretamente, e às vezes o caminho é dar a volta, fazer como a rainha aqui, desviando da runa para poder chegar à conquista. Beleza? Vamos complementar mais aqui? Então o aquariano está passando aí por obstáculos, está passando aí por questões, e a nossa Rainha de Ouros está trazendo aqui uma objetividade para concluir a trajetória sem ter o embate direto. O que mais que tem aqui? Siganasara. Complementa mais essa leitura aqui. Para onde essa rainha está olhando? Agora vamos ver para onde que ela está olhando. Ela veio desviando da rua, ela vai olhar para onde? Para onde a rainha está olhando? Vamos ver essa aqui. Aqui, ó, sossego, paz, aqui é o 2 de espadas, tá? Então, ela direciona para 2 de espadas. Então, ela está direcionando você para uma tranquilidade, porque, aparentemente, vai ter disputa, vai ter guerra, vai ter briga, vai ter gente querendo ir trem, porque você veio de uma trajetória, então está prestes a conquistar. Então, aqui é sangue frio, gente, sangue frio e proteção. A nossa espiritualidade tem que estar em dia, a confiança tem que estar em dia para a gente passar por cima dos problemas de forma, nesse caso aqui, indiretamente. Não tem que encarar não. Aqui, ó, tá vendo? 3 de copas aqui no fundo do seu baralho. Tá com muita luz ali. 3 de copas no fundo do seu baralho, tá falando de amigos, de pessoas, de família. Às vezes, gente, é contar com os outros. Às vezes não é fazer as coisas sozinho. Porque se a gente tem uma trajetória para trás, se a gente está vindo há 1 ano, há 11 meses, há um bom tempo, tentando concluir uma fase da vida, tentando concluir uma etapa da vida, às vezes a gente conta com as pessoas, porque elas podem auxiliar a gente, não precisa fazer tudo sozinho não, porque às vezes a gente fica nessa de querer fazer as coisas sozinho, não, eu dou conta, não, eu sou forte, mas a espiritualidade está dando um recado aqui para você nesse sentido, conte com as pessoas, conte com seus amigos, tá? E se for preciso ir atrás deles, ó, porque estão aqui dentro do baralho ainda. Você tem que ir atrás, tem que ligar, tem que mandar uma mensagem, tem que chamar, falar, ó, tô precisando disso, me ajuda aqui, sabe? Essa cooperação, uma mão lava a outra. A gente está falando da guerra que aconteceu lá no Israel com a Palestina. As pessoas têm que ajudar, porque o momento é de dificuldade, o momento é difícil, o momento é puxado. Então as outras pessoas precisam auxiliar. E aí, se a ajuda não está visível assim, ó, não está aqui na mesa, porque não caiu a ajuda na mesa, ela ficou no baralho. Aí você vai atrás da ajuda, pede ajuda, fala, expõe, interage, procura por uma ajuda, entendeu? Porque o momento aí é esse daí. É guerra. Saiu a guerra porque a gente está vivendo a guerra. Saiu aqui a turistas porque é a guerra, né? Vamos compreender mais aqui. Vamos pegar mais uma carta aqui da cigana, para a gente entrar no ábaco da vida. Siganasara, complementa mais um pouco aqui. A gente está falando então sobre uma trajetória que precisa ter sangue frio para concluir, para o ouro chegar. Para alguns, como a gente disse lá, a calma, né? Paciência, para poder ter fé e acreditar na cura, se for o caso aí de alguma doença que está pegando você, alguma coisa que abate o corpo, né? Tem essa questão aí também, para alguns, como a gente tinha falado, né? Então é ter a mente tranquila para poder superar os obstáculos, gente, e confiar na espiritualidade, porque se a espiritualidade está trazendo aqui obstáculos, é porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Vocês já ouviram isso? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Então, assim, nenhum obstáculo, gente, é intransponível. Se a gente tiver força, guiança,
Para cima, espiritualidade, Deus, a gente consegue transpor todas as rochas que forem colocadas no nosso caminho, tá? Vamos complementar mais essa leitura aqui. Vou pegar essa. Aqui, ó. Aqui para você, tá vendo aí, ó? Os 6 de ouros. Depois desse período aqui, ainda no mês de novembro, você vai sentir que as coisas... Deixa eu ver no fundo do seu baralho. Aí, celebrar. 4 de... Aqui tem um 4 de paus e aqui tem um 6 de ouros. O que tá falando isso daqui? Depois que você passar por esse período, que vai exigir de você aí um pouco de sangue frio, um pouco de espiritualidade mais aflorada, mais aguerrida, né? Um contato maior com a espiritualidade, com a fé, com a esperança de conseguir um negócio, porque vai ter o obstáculo. Vem o ouro, aqui é a conquista, é o 6 de ouros. O 6 de ouros é quando você conclui a coisa. Então essa trajetória aí para você, que começou há um ano atrás, ela é o final agora em novembro. Agora em novembro vem chegar essa conclusão, esse mérito. Isso aqui é carta de mérito. Lembrar também aqui de generosidade, tá? Porque essa carta aqui fala de generosidade também. Então aqui ser generoso com as pessoas que te ajudaram nessa trajetória, ser generoso com as pessoas que você foi procurar lá, que a gente falou que você vai procurar amigos, né? Vai procurar dentro do baralho, então vai procurar ao seu redor, mesmo que não tenha ninguém ao seu redor, você vai procurar as pessoas para te ajudar nesses obstáculos que chegam. E aqui, ó, no baralho, o que tem aqui? É o 4 de paus. O 4 de paus é o quê? Celebração, conquista, conquistou, vai conseguir. Então aqui, gente, é o seguinte, a dinâmica é o seguinte... O início de novembro vem daquele jeito. Depois desse eclipse que teve em outubro, o mundo deu uma perturbada. A gente sabe, né, que o eclipse ele traz umas energias, a gente viu muito isso aqui no canal, ele traz energia de conclusão das coisas. Então aquelas coisas que estão há muito tempo paradas, e é igual a gente está falando aqui da sua trajetória, elas dão uma resolvida. Por isso o mundo deu uma perturbada, os conflitos apareceram. Então para você agora, neste mês de novembro, aquariano, existe conflitos, mas existe espiritualidade, guiança e força para conseguir passar por eles. E quando você passar por eles, aí aqui ainda no mês de novembro, vem a conquista. E aí lembrar de ser generoso, porque você vai conseguir. Só que tem a reta final aí, dos obstáculos, das pedras. E às vezes essas pedras aí final dão aquela vontade na gente de desistir. Mas a espiritualidade está falando aqui, ó, não desista, porque vai chegar. Vai ser um pouquinho difícil, mas vai ter como, vai conseguir, vai chegar. Conte com as pessoas e vai celebrar ainda em novembro, passar por este obstáculo, viu? Conte aí, a energia de Xangô veio na mesa. Falando, ó, o Xangô, gente, quando ele cai na mesa é porque a justiça vai ser feita. O julgamento espiritual, divino, ele vai acontecer. Então se você está passando por uma situação de injustiça, você está passando por uma situação aí que não está sendo muito agradável, vem a espiritualidade te dando força para passar por isso. A espiritualidade arruma um jeitinho para você conseguir as coisas, né? Mas aí tem que ficar esperto, que é o que eu tô falando. A espiritualidade, ela ajuda a gente e ajuda as outras pessoas também. Então você tem que ver a sua própria atitude. Se você tá fazendo essa questão aí, a sua trajetória, com dignidade, com lealdade, com justiça, entendeu? Que aí a proteção divina vem nesse sentido. A proteção espiritual, ela não vai chegar para você se você estiver fazendo maldade, se você estiver fazendo ruindade. Porque vocês sabem como que funciona, né? Tem espelho ali, por exemplo, para demonstrar. É lei de atração. Então se você, mesmo nos inimigos, aí aqui a gente vai entrar numa questão do Arjuna. Vocês conhecem o Arjuna? O Arjuna é um personagem do Bhagavad Gita. É um livro indiano, secular também aí. Já tem muito tempo que ele está rodando aí. É um conhecimento, um ensinamento que algumas pessoas chamam de autoajuda. Mas é muito mais que isso. É um conhecimento filosófico, uma autocompreensão. E lá, o Arjuna começa o livro do Bhagavad Gita perguntando para Krishna. Vocês conhecem Hare Krishna? Então, ele pergunta para Krishna por que ele tem que enfrentar os inimigos na guerra. E esses inimigos na guerra, quando ele olha para as pessoas, são os vizinhos, é a própria família dele, são as pessoas que conviveram com ele ali na comunidade. Por que que a espiritualidade coloca as próprias pessoas do nosso ao redor como inimigos em algumas questões? E aí, lá no Bhagavad Gita vai falando que é porque a gente cai aqui na Terra para fazer a caminhada de iluminação, de entendimento, de compreensão. E aí, todos nós somos uma parte do todo que está fazendo a própria caminhada. Nesse sentido lá do livro, ele está falando que às vezes os inimigos, eles são
Pessoas próximas, porque é a própria jornada das pessoas. Entende o que eu estou falando aqui? Então, às vezes, um próprio familiar, uma pessoa muito próxima que você acreditava que estava ali ajudando você, ela está talvez te atrapalhando no seu objetivo. E aí, não é para ter ódio dela, não é para ter raiva dela, é porque ali é o desenvolvimento dela. O desenvolvimento dela parou nessa questão. É o obstáculo que ela tem no próprio desenvolvimento espiritual dela, na própria iluminação dela. Tá entendendo? E aí você tem que fazer o que com isso? Você tem que acreditar na sua própria espiritualidade e não desejar o ruim para ela. Aí, ó, Xangô, a gente veio falando disso, do desviar do obstáculo de forma direta. Passar por ele, porque ela está na trajetória dela. E a lei da atração, ela vai te trazer, ela vai te prover aquilo que você está buscando. Então, se você está no ódio, está no ranço, está na vontade de destruir o outro, pode até ser que dê certo, mas aí as consequências chegam para você também. O jeito é fazer isso daí com forma mais pensando em si, no bem de si. Vou passar por este problema, vou passar por essa questão, vou passar por essas coisas e vou ter a minha solução, ao invés de querer que o inimigo despenque, entende assim? Porque às vezes volta pra gente e aí quem despenca é você. Por isso eu tô falando, o Xangô caiu na sua mesa, na forma do Thor. E ele ajuda as pessoas no julgamento, ele traz isso, né? E se for a questão do que o outro está fazendo para você na maldade, aí vem um acerto de contas e não é com você, com o Xangô, é com Thor, com o pessoal de cima, pessoal que sabe mais, pessoal que tem mais força para fazer as coisas. Entendeu aqui? Fica meio confuso porque a leitura pode ser que esteja espelhada. Então eu posso estar me comunicando aqui com aquarianos que estão na pegada do resolver as coisas no ódio. E aí tem que ficar alerta com isso, porque pode ser que volte para você. E se o obstáculo que você está enfrentando é uma pessoa te colocando um obstáculo, Xangô e Thor vem trazendo a trovoada aí para cima dos inimigos. Beleza? Trovoada nos inimigos. É isso que traz aqui a runa para você. Vamos entrar no ábaco da vida. Caô, Cabecilha e Xangô. Vamos lá. Aqui é o ábaco da vida. Tarô. Tarô. Aqui é o ábaco da vida. Vamos lá, tarô. O que acabou de acontecer aqui com o aquariano que está aí com os inimigos e Xangô vem destruir os inimigos para ele? Ou então tem que parar de querer o ódio, né? Como a gente falou. Tem que querer para si. Querer para si. Mas acho que vocês já entenderam, né? Não vamos entrar nisso aqui de novo, não. O que acabou de acontecer com o aquariano aqui que está nessa situação aí dos obstáculos, está com essa situação aí cheia de revolta, cheia de coisas acontecendo, que precisa ter sangue frio, mas que vai conquistar a coisa, vai chegar. O que acabou de acontecer aqui? Tarô. Vamos pegar essa aqui de cima mesmo. Aí, ó. Aqui é espada de novo, ó. Tá vendo? Tem muita espada, não sei aqui, ó. Muita espada pra você no seu jogo. Então aqui, o As de Espadas, acabou de acontecer o quê? Acabou de acontecer uma disputa. Acabou de acontecer uma... Às vezes aqui, uma ideia sua, conforme a gente falou de 12 meses atrás, que era uma ideia meio conflituosa. Então, para alguns, a trajetória começa em novembro. Porque tem isso, né? O tarô aqui, a gente está fazendo uma jogada de tarô, é geral, intuitiva. Para alguns, a trajetória já começou há 12 meses, há 11 meses. Para alguns, começa agora em novembro. E aí, essa trajetória que começa, tudo que eu falei antes vai valer. Para você que está tendo a ideia agora. Para você que viu a trajetória agora. Vai ter disputa. Vai ter conflito. E aí, conte com a sua espiritualidade, conforme a gente vem falando. Tá? Para alguns, porque aqui é uma carta inicial, né? Então, para alguns aqui, é o início dessa fase. E para outros que já estavam lá há 12 meses na situação, o que acabou de acontecer? Acabou de acontecer espada, acabou de acontecer guerra, acabou de acontecer intriga, briga, disputa. A gente está falando disso. Então, para você aqui agora, em novembro ou no fim de outubro, vai ter acabado de acontecer um embate, uma disputa entre você e a coisa que você está procurando aqui, esse ouro prometido aí, que a gente viu, né? Que você está há um ano tentando conquistar. Então, acabou de acontecer aqui um problema que se materializou na sua frente. Se for a questão da casa, um embargo na casa, da construção. Se for uma pessoa, uma briga com a pessoa. Para alguns aqui tem briga de falação, de conversa. E aqui ainda vou te falar mais uma coisa. Tem gente aqui de Gêmeos, Libra e Aquário, porque essa carta aqui é um pouco de ar. Né? Tá falando de ar. Então, para alguns aqui é uma disputa, um embate de falação.
que acabou de acontecer. E aí, porque, vamos lá, tem a trajetória. E você está seguindo naquele caminho que você tracejou. Às vezes chegam os empecilhos, e às vezes o empecilho é uma pessoa, e aí a pessoa te fala uma coisa, a gente entra em guerra. Então, para alguns tem essa situação aqui, alguém falou para você e você entrou no espírito da fúria, para brigar de volta com a pessoa. Para alguns aqui é uma coisa externa, por exemplo, na casa, um embargo que veio da prefeitura, ou então uma situação que você não estava contando, que não vai dar para terminar de fazer a coisa. Às vezes você está vendendo uma casa, às vezes você está negociando alguma coisa e apareceu um problema jurídico, porque essa carta aqui tem Libra, vai falar um pouco de problema jurídico, aí você não vai conseguir concluir, esse pode ser o obstáculo. Tá entendendo aqui? Existe essa energia de acabou de ter um embate, uma briga. E aí o sangue frio precisa vir, porque caiu Ás e 2 de espadas na sua mesa. Confiar na espiritualidade para passar por cima do problema, porque vai chegar. Só que aí, gente, chega, mas tem que ter a caminhada. Não pode parar no obstáculo, porque muita gente para no obstáculo, né? Alguns param no obstáculo. Vamos seguir mais aqui, vão entender melhor. E como que prossegue o mês de novembro? Depois desse embate, teve esse embate agora no fim de novembro, ou no fim de outubro, ou no início de novembro. E o que acontece em seguida? O que acontece em seguida? Tarô, o que acontece em seguida em relação a esse obstáculo? Tarô, o que acontece em seguida? Vamos pegar isso aqui. Ó, Oxóssi. O que, Arô? Vai conquistar a coisa que você tá querendo. Vai chegar. Chegar pra você. Oxóssi. Oxóssi é o provedor. Ele é o grande provedor. Então, se tá tendo a guerra, tá tendo a disputa, ó, com uma flechada só, o Oxóssi consegue prover. Muito bom essa energia de cair aqui na mesa, tá? Ótima energia para te dar a força necessária para superar o problema. E aí, gente, Xangô e Oxóssi na mesa, teus inimigos vão tremer, vão sair assim, ó, de fininho, vão sair de cabeça baixa. E a espiritualidade que tá com você é a espiritualidade forte. A mais forte que tá disponível aí, tá? Oxóssi e Xangô. Não tem mais nada mais forte que isso, né? Aqui o Xangô veio como se fosse o Thor, né? Nesse sentido aqui. A gente fazia o sincretismo lá com o pessoal do povo do norte. Mas o Oxóssi caiu na sua mesa também. E ele é o grande provedor, ele é o rei de ouros. E caiu uma rainha de ouros aqui, ela tá olhando pro Oxóssi. Ó, vou botar aí pra você ver. Ela tá olhando pro Oxóssi. Tá vendo aí? O Oxóssi caiu depois dela. Então aqui você vai ter que ter confiança para poder passar por cima das coisas. E cara, não tem outra energia melhor para vir aqui depois de uma confusão, de uma briga, não. Para vir é o Oxóssi, porque ele que vai garantir a vitória, né? Vai garantir a vitória. Você vai ter a garantia de conquistar a coisa, desde que você faça as coisas igual a gente vem falando aqui, com justiça, lealdade. Os valores têm que ser do bem, os valores têm que ser bons, os valores têm que ser de integridade. Entende? Não pode ficar nessa aí de querer o mal pro outro, só isso. Tem que ser o bem. A gente tem que querer o bem para nós. E aí a espiritualidade provê. A gente está querendo o bem para nós. E os inimigos que estão de maldade com a gente, aí são devastados. Cai um monte no chão. Que é você derrotando inimigos com Xangô e Oxóssi em novembro. Tá, aquariano? Ó, tem nem mais o que falar aqui. Energia muito forte. Vai precisar de força. A força chegou. Beleza? Vamos ver mais aqui. Oxóssi, hein? Nossa Senhora. A energia do Oxóssi, gente, ela é muito forte. Nesse sentido aí de prover, de conquistar as coisas. E ele está em comunhão com a natureza. Ele está em comunhão com a vida. E muitas vezes a gente perdeu com o avanço das cidades. Por isso que tem disputa. A gente começou seu jogo com disputa de guerra territorial. O Oxóssi, ele tem o território dele, que é qual? A mata. Se a gente for trazer aqui para a história do nosso país, por exemplo, a nossa mata está sendo devastada. Dia após dia. Dia após dia. Estão devastando as coisas. Então aqui é um convite também da espiritualidade para a gente rever os nossos conceitos, rever os nossos objetivos de destruição das coisas. A preservação da mata, preservação da floresta, preservação da fauna, da vida orgânica, natural.
ela se torna cada vez mais importante no mundo que a gente está vivendo. Porque em situações conflituosas, às vezes falta água, às vezes falta comida para muitas pessoas. Então, é um convite aqui para rever essas disputas, rever essas vontades muito superficiais que a gente tem de ficar sempre na moda, de ficar sempre em contato com as novidades, que às vezes as novidades não são boas, gente. Às vezes novidade não é tão bom, não. Os orixás, quando eles estiveram no planeta, aqui na Terra, eles, de certa forma, ali, tiveram seus problemas, lógico, mas eles conviviam com o planeta. A gente não está convivendo com o planeta. Está em conflito incessante. Conflito muito latente. A gente acorda já em desespero, em guerra, para ver se vai dar conta, para ver que não sei o quê. Tem muita coisa, tem muitos afazeres, tem muitas vontades, e é muita gente. Os recursos, eles são finitos, entendeu? Os recursos são finitos. E como tem muito ouro aqui na sua mesa, a gente viu a rainha de ouros, a gente viu o rei de ouros, a gente viu que você vai ter a conquista aí. É lembrar que a conquista que chega e os ouros que estamos procurando na nossa vida, quais são eles? Quais são esses ouros? Quais são os provimentos que a gente está buscando? Por quê? Ficar só nessa, contar dinheiro e contar corpo, contar dinheiro e contar corpo. É o que a sociedade está virando. Guerra é isso. Contar dinheiro e corpo. Dinheiro e corpo. Dinheiro e corpo. A gente não quer isso para nós, no micro. Quer? Quer ficar contando dinheiro e corpo? Quantos caíram? Estou lucrando quanto com isso? Será que isso aí é obra divina? Será que isso aí é obra de Deus? A guerra, ela é difícil para muitos. E vocês sabem, aqui no nosso país, o Oxóssi caiu na mesa, é profundo. É o rei, Marte. No nosso país, houve uma destruição atrás. As pessoas já estavam aqui. Muitos vai para trás. A gente quer continuar fazendo isso? Destruindo as outras pessoas? A rainha te desviou lá da guerra. Pediu paz. Pedindo paz. Em vez de ir com sede ao pote, para o enfrentamento da outra pessoa, a solução, ela pode ser desviar da guerra. E a guerra, a gente nunca viveu guerra, não. A minha geração não viveu em guerra, não. Para muitos que estão me assistindo, não viveu guerra também, não. A maioria. Porque a última guerra que teve aí no mundo foi em 1940. Vocês sabem, vocês estudaram história aí, vocês viram. Foi uma guerra violentíssima. Acho que é isso de novo. Passou 80 anos aí, 70 anos, a gente vai entrar nisso de novo. Não era melhor a gente ter evoluído, crescido, expandido a mente, encontrado novos valores? O convite aqui da espiritualidade é esse. Que valor é esse aí que a gente construiu nos últimos anos? Que estão fazendo o mundo entrar em guerra de novo. E agora as bombas matam, explode tudo, acaba tudo. Se a gente ficar nessa aí de fúria um com o outro, o planeta pode ser devastado. O planeta pode ser... E aí aquelas previsões que estão fazendo aí de aquecimento global, isso aí fica até irrelevante. E acaba tudo antes. Se acontecer uma guerra, verdade, assim, global. E por enquanto ela tá lá restrita. Um buraquinho lá. Já é incômodo. Já tem gente lá passando necessidade. O que a gente não pode achar isso bom, não. Porque, gente, é pessoa. São pessoas passando necessidade. Não precisariam estar passando. E os interesses é só de moeda. Os interesses é só no dinheiro.
E vou falar mais aqui ainda. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente destruiu a fauna a troco de igualar o comportamento com a Europa, igualar o comportamento com os Estados Unidos, ser parecido com eles, povo do Ocidente. A gente destruiu a fauna toda. Agora fica estampando aí nos aqué, aí nos dinheiro, os bichos mortos. Fica estampando no dinheiro o bicho morto, como se fosse louvando a morte. Eu não tenho mais mico-leão dourado, não tem mais onça, tem poucas. A gente foi matando todas. E agora a gente fica trocando elas assim, ó. Passando pra frente a morte, passando pra frente a morte, passando pra frente a morte. Capitalismo do jeito que tá, selvagem. Ele que causa guerra. Não tô falando aqui pra gente fazer comunismo, não é isso não. O intuito aqui não é esse não. É só entender o consumo desenfreado, a guerra do jeito que ela tá. Ela leva a gente pro fundo do poço, pro fundo do buraco. A gente não pode mais cair nesse fundo do poço, fundo do buraco em guerra global, não. Porque as armas agora explodem tudo. E a humanidade não pode ser destruída. Então, se o seu objetivo aqui, voltando para o micro, se o seu objetivo é essa aí de ficar rico, milionário, a troco de qualquer coisa, passar por cima dos inimigos, lembra da história do Arjuna. E lembra das questões aí, próprio Oxóssi. Yaro. Os valores dele. Não é de destruição do outro. É de vencermos por nós. E os inimigos, se eles são maldosos, a espiritualidade derruba eles. E levanta nós. Agora, se você está na maldade, querendo tudo a qualquer jeito, a torta direita, cortando para todo lado, para vencer o inimigo, aí quem cai do cavalo é você. Entendeu? É isso aí que tá acontecendo. Qual que é a energia do aquariano? Energia do aquariano no mês de novembro. A carta que representa o aquariano. A carta do aquariano. Vou pegar essa aqui. Ó. Aí, ó. Caxanga de cor, eu vi você trazer a Robopô, Oxumaré. Aí, ó, energia de mudança. Oxumaré. Robopô. Tá vendo aí? O ciclo mudando. É assim que você tá, né? Energia do Oxumaré aqui. Inclusive é uma energia aquariana aí, ó. Aquário e Capricórnio. Então você está na energia aqui do Oxumaré em qual sentido? A mudança do ciclo. A Terra está passando por uma mudança de ciclo, um ciclo difícil. A conscientização tem que vir. E aqui é um jogo para você se conscientizar. É um jogo de conscientização, um jogo de intelecto forte. A gente passar por cima das coisas sem cair na mazela de entrar no jogo deles. De entrar no estilo de vida deles. Aqui, ó. Oxumaré e Oxóssi para você. Você acha que eles iam estar entrando nessa disputa assim por causa de dinheiro? Você acha que é isso que a espiritualidade faz? Atrás de dinheiro? É claro que a materialidade das coisas, o dinheiro, ela é importante no mundo que a gente vive. Não estou falando para você não gostar de dinheiro, não é isso não, gente. Tem que entender aqui o que eu estou falando. É mais profundo do que o dinheiro. Os valores e os ciclos da vida, eles não podem ficar presos só nisso. Não podem ficar presos só nisso. Tem que ser algo mais profundo, mais humano, mais verdadeiro. Senão a iluminação não chega. E aí a gente fica nessas disputas aí de guerra que pode acabar até com a humanidade. Então, vocês estão na energia de mudança de ciclo. Então, é a oportunidade aqui para vocês conhecerem mais a fundo as divindades, para vocês conhecerem mais a fundo a espiritualidade, para vocês mudarem o entendimento mental. Tem uns até com dor de cabeça aí, ó, dos problemas que tá vivendo. Porque os problemas que a gente tá, do jeito que tá a vida, ninguém foi feito para isso não. Do jeito que tá o ritmo de 2023, vocês vão ver o vídeo de câncer também.
tá? O vídeo de câncer tem essa questão aí. Saiu o Oxóssi lá também, tá? E saiu essa carta também lá, o câncer. Então aqui tem uma energia, os aquarianos aí tem alguma coisa a ver com câncer. O signo de câncer, pessoas do signo de câncer. Vocês assistem esse vídeo lá também. O ritmo de 2023, gente, não é o ritmo das divindades, não. O ritmo de 2023 não é o ritmo que tinha aqui na face da Terra, não. É difícil até de prover as coisas. Porque as divindades elas estão perdidas nesse consumo, nessa loucura que virou a vida, nesse desespero, nessa ansiedade, nessa rapidez, nessa troca de coisas. Os dias passam, a gente nem vê que o dia passou, porque não deu tempo de fazer nada, porque está ocupado fazendo não sei o quê, tem uns que ficam presos no trânsito, horas, engarrafamento, necessidade, aperto. A gente tem que fazer o reencontro aqui com os antepassados, a gente tem que fazer o reencontro aqui com a mudança do ciclo, a gente tem que fazer a mudança aqui, ó, mudança. A energia sua, aquariano e aquariana também, é de mudança, de mudar a visão, de mudar como se enxerga o mundo. E vocês têm essa força, vocês são revolucionários. Vocês é o signo de Urano, transpassa as coisas, que modifica as coisas, que faz assim e muda, modifica. Então é uma oportunidade aqui para vocês mudarem a visão, pararem de ficar presos nas coisas que estão empurrando para a gente e ter uma própria consciência, ter uma própria vontade, ter uma própria meta para mudar. Porque senão, gente, as coisas vão entrar numa situação aí lamentável, lastimável. O mundo não pode entrar em guerra, não. A gente tem que defender aqui a paz. O sangue frio aqui. E as coisas precisam ser feitas. Tem gente passando necessidade já. Se todo mundo entrar numa explosão de guerra aí, acaba. E não pode acabar, não. A humanidade não pode acabar, não, gente. Não pode, não. Tem que ter calma. E modificar o olhar. Parar de ficar passando dinheiro aí, louvando a morte pra frente a todo custo. Esse é o primeiro olhar que precisa ser mudado. Se é capitalismo, vão viver capitalismo. Como eu disse lá, não estou falando propaganda de comunismo aqui não. Só precisa ser desenfreado. Tem que ser, dar uma pausa, que tá demais, tá over. Às vezes você, aquariano, começa a pensar uma coisa para modificar essa visão. E do jeito que ela tá, é ralo, é fundo do poço, é buraco, é destruição, é guerra sem fim. Tem que dar uma pausa. E aí, gente, eu não sou estudioso das coisas para afirmar qual que é o melhor método. A você, aquariano, já tem uma energia de pesquisar, de entender, de compreender. Às vezes é você que vai ter uma ideia, uma solução. A gente caminhar sem ser na destruição. Sem ser na fúria, na guerra. Entendeu? É nesse sentido aí. @boi okearo. Oxóssi e Oxumaré. Vamos encerrar a leitura do aquariano. Aru. Vamos encerrar a leitura do aquariano. Ó, imperador para você. Espiritualidade, força. Força. Aqui é energia de Xangô de novo. De Oxóssi. Até de Oxalá também. E de Ogum. Os homens tudo. Te dando força no final dessa leitura aí. Vai precisar dessas forças aí. Oxalá. E bababá. Jesus Cristo. Confiar nessas divindades. A gente passar por esse momento. Para você passar por esse momento aqui também. Porque você aqui, pelo jeito, tem uma solução. Para dar para o mundo. Uma alteração de visão. Para passar para frente. E aí o imperador te dá isso aqui. É guerra de novo. Ó, mais uma carta de guerra no final do seu jogo. Então, gente, o período aqui é de bastante obstáculo. Bastante vermelho. Ó. A gente precisa ter força para encarar esses momentos, para passar por cima deles. A espiritualidade está te trazendo isso aqui. Força. Passar por isso.
O imperador traz essas coisas. E traz a confusão. Aí a gente já falou, né? O que é que você tem que fazer aqui com a confusão? Entendeu? O final do seu jogo é o imperador. Então a gente está passando por esse período e a gente precisa encontrar forças dentro da gente para não deixar que o pensamento leve a gente embora. Aqui vai falar do chakra Muladhara. Vocês conhecem o chakra Muladhara? A gente falou do Bhagavad Gita. O chakra Muladhara é o chakra vermelho. É os 2 pés no chão. Sim, e entender quem é. É o primeiro chakra, de consciência de si. Eu sou próspero, eu sou forte, eu sou aguerrido, eu sou vitorioso, eu sou lindo. A espiritualidade anda comigo. Escreve aí nos comentários. Muladhara, eu sou forte, eu sou próspero. A espiritualidade anda comigo. É isso, aqui. Encontrar o chakra Muladhara que tem dentro de nós, para a gente voltar a nós mesmos, compreender quem somos, encarar esse novembro aí de disputa. Quando a espiritualidade estiver com a gente, é mais fácil fazer isso. Mas primeiro de tudo, é encontrar a si próprio. Eu sou. Aí você faz a meditação aí. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Cada um no seu íntimo sabe o que é. E aí quando a gente faz esse procedimento de encontrar a si mesmo, as coisas ao redor ficam mais fáceis de serem vistas, os obstáculos ficam mais fáceis de serem superados. Porque você sabe quem é, sabe para onde vai. E os valores que estão tentando te empurrar a goela abaixo, eles param de fazer sentido, porque você sabe quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Imperador no final do seu jogo. Beleza? Vamos tirar um conselho final. Conselho final para o aquariano em novembro de 2023. Conselho final. Ó, aí ó. 9 de ouros. Vai conquistar a coisa. A gente vem falando que vai. Mas tem bastante coisa para você passar por cima aí. Então é confiar na espiritualidade. O conselho final aqui é mais uma espiritualidade. Deusa Hecate agora. O 9 de ouros é a deusa Hecate, a deusa tríplice, a deusa da lua. E a gente já tinha falado de lua aqui no Odé, né? No Oxóssi. Ele também é lua. Então aqui o conselho final para você é encontrar dentro de si o objetivo. É ouro por ouro? É olho por olho? É isso que você está procurando? Ficar rico, milionário? Aí vai desmoronar tudo, porque esses valores aí não estão em comunhão com as divindades, não. Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos? Encontrar eles e seguir para cima deles, porque vai ter muita proteção espiritual aqui. Thor, Oxóssi, Oxumaré, deusa Hecate, entendeu? Encontrar o objetivo, mudar a visão, para poder passar por cima das coisas. Sem ser um embate direto, na fúria, na guerra. E aí a espiritualidade resolve para você, sem que você precise pôr a mão nas armas, né? É isso aí. Encontre a si mesmo e vá despertar a sua espiritualidade, fazer a sua iluminação, começando aí pelo chakra Muladhara e contando com a ajuda da espiritualidade. Tá bom? É isso que eu tinha para contar. Desejo a vocês um ótimo novembro, apesar das dificuldades, tá? Conte com a espiritualidade. Desejo muita luz para vocês e até o próximo vídeo.